Fala pessoal, tudo bem? Carlos Ruas, criador de Um Sábado Qualquer. E este é mais um vídeo da série Histórias que Ganham o Mundo HQ. E no vídeo de hoje, personagens famosos e seus criadores. Começando com esse cara aqui. Você conhece ele? Que absurdo! Ele criou um gato. Olha só, tá chegando perto. Jim Davis, o criador do Garfield. Sim, ele criou o Garfield! E você não conhece o seu pai, que absurdo! Mas agora você está conhecendo. Jim Davis está vivo ainda. O Garfield é simplesmente a tirinha mais lida mundialmente falando. Ele está no Guinness Book Record, exatamente. Uma curiosidade, o primeiro personagem do Jim Davis foi um inseto chamado Gnome Gnat. Quando ele mandou para um jornal interessado em publicar suas tirinhas, o jornal falou: tá legal, mas inseto não tem muito apego com o público, né? E o Jim Davis resolveu, após 5 anos fazendo aquele inseto, tentando investir naquele inseto, ele resolveu começar do zero. Isso é uma lição importante, porque às vezes a gente fica preso em uma arte que a gente cria, tentando fazê-la dar certo, mas você tem que estar preparado para a mudança caso ela não funcione. Como saber quando ela não funciona? Se você já está 5 anos batendo porta e ninguém bateu a sua nesse tempo, talvez seja a hora de você rever seus conceitos, voltar na mesa de trabalho e refletir se você pode melhorar ou se você tem que criar um outro conteúdo. E o Jim Davis fez isso. Ele resolveu mudar, renovar e criar um novo personagem. Ele percebeu que tirinhas de cachorros funcionavam muito. Naquela época não existiam muitos gatos. E ele pensou, vou tentar criar um gato. Ele criou o gato Garfield. Nossa, virou em poucos anos uma sensação mundial. Então fica aí a dica. Renove quando, depois de muito tempo, não batem a sua porta. Ok, vamos para o próximo artista. Esse cara aqui, esse bigodudo, vocês conhecem? Ele tem um tigre, exatamente. Bill Watterson. Bill Watterson é o criador de Calvin e Haroldo. Em inglês, Calvin and Hobbes. Esses personagens são sensacionais. Ele praticamente participou do seu crescimento, desses personagens. E a criatividade com relação a brincar com a fantasia da criança, porque nem todo mundo percebe que o tigre, na verdade, é a fantasia da criança, é um tigre de pelúcia, né? Algumas pessoas passam sem perceber isso. Então a criatividade dele brincar com isso e a criação do personagem Calvin é sensacional. Uma curiosidade do Watterson é que, diferente de muitos artistas, ele nunca licenciou o seu trabalho. Você não vê por aí merendeira do Calvin Haroldo, você não vê camisa do Calvin Haroldo, você não vê nenhum produto do Calvin Haroldo. Porque ele é um cara difícil de ser encontrado, ele não dá entrevista, ele mora isolado, ele é aquele cara que não gosta de fama, não gosta de ser entrevistado, quer ter uma vida pacata no campo, entende? Então é um cara de difícil acesso. E, ao mesmo tempo, ele nunca permitiu o licenciamento de seus produtos, né? Seus filhos irão ficar ricos. E, é claro, ele também nunca foi para eventos nerds, eventos de quadrinho, eventos ilustrativos para dar autógrafo. O autógrafo dele vale ouro. E o que ele fazia, geralmente, quando ele passeava pela sua cidade, ele entrava em uma livraria e discretamente autografava o livro dele e deixava lá. Só que quando ele percebeu que começaram a leiloar na internet esses livros, ele parou de fazer isso. Então é curioso e peculiar o universo do Bill Watterson. Vamos para o próximo. Esses dois caras, eu confesso que eles marcaram a minha infância. Além da Turma da Mônica, eu li muito Asterix. Goscinny e Uderzo. Era uma dupla. Um era o roteirista, o outro era o desenhista. Goscinny era o roteirista, o Uderzo era o desenhista. E se você não conhece Asterix, por favor, conheça. Nossa, é muito saudável esse desenho. Mostre para o seu filho se você tiver filho. Porque ele passa história junto com humor, junto com o quadrinho. Fala da história do gaulês Asterix e Obelix, que vivem em sua aldeia, na Gália. É na época em que Júlio César tinha o poder de Roma. E, historicamente falando, Roma ela teve muita dificuldade em conquistar a região da Gália. Então Goscinny ele quis brincar com essa situação e ele criou um universo que era uma aldeia de gauleses que tinha uma poção mágica. Eles tomavam a poção mágica e ficavam super fortes. Tem o Obelix, tem o Chatotorix, tem o chefe, tem o mago, druida Panoramix. Asterix é uma leitura que eu recomendo para todas as idades. É sensacional esse livro e ele sempre passa em todos os seus livros
um conhecimento histórico. Ele visita as civilizações europeias daquela época, ele convive entre eles, você conhece a sua cultura. Então, essa união do maravilhoso traço do Uderzo com o conhecimento histórico e humorístico de Goscinny fez nascer o Asterix. Ele chegou a ter 34 livros e 11 filmes e ficou mundialmente conhecido. O Goscinny, infelizmente, ele nos abandonou cedo. Com 51 anos, ele teve um infarto. E assim encerrou-se a parceria Goscinny-Uderzo. O Uderzo, como desenhista, ele continuou desenhando Asterix. Porém, em minha opinião pessoal, nunca ficou a mesma coisa, porque aquilo que eu achava que era o diferencial, que era o conteúdo histórico, se perdeu. Né? Claro, cada um no seu quadrado, cada um com a sua especialidade. Né? O Uderzo, o roteiro é mais focado em, sei lá, alienígenas que invadem a aldeia. É uma outra pegada de roteiro. Talvez uma outra geração passe a gostar, mas a minha geração, que cresceu com os roteiros do Goscinny, vai fazer falta. E esse cara aqui, vocês conhecem quem é ele? Ele possui um cachorro muito famoso, exatamente. Começou nos anos 50. Ele é Charles Schulz, o criador do Snoopy. Sim, Charles Schulz é o criador do Snoopy. Né? O nome da turminha do Snoopy, porque o nome não é turma do Snoopy, o nome deles é Peanuts. É como é conhecido lá fora, não necessariamente no Brasil. Peanuts quer dizer amendoins. Né? Por isso que o apelido dele, quando foi dublado aqui no Brasil, é Minduim, né? Que é amendoim. Amendoim, apelido do Charlie Brown, que é o personagem principal, que é um certo loser, tadinho, ele tem baixa autoestima, né? As pessoas fazem muito bullying com ele, tudo que ele faz de errado. Isso é uma característica do Schulz. Ele colocou perfis bem característicos em cada personagem seu. Ele retratava bastante o cotidiano e isso ajudou muito a popularizar os personagens. Quando você faz personagens que caracterizam o cotidiano das pessoas, que facilmente as pessoas irão se identificar com aquelas atitudes, isso ajuda bastante. Botar um cachorro, então, é a receita perfeita. O Snoopy, ele foi baseado na raça Beagle, para quem não sabe. Então é isso, nosso querido e amado Charles Schulz, criador do Snoopy. Agora você já conhece quem é o pai dele. Próximo artista que você deve conhecer. Esse cara aqui, esse barbudo fofo. Conhece ele? Ah, que absurdo. Enfio, exatamente, nosso brasileiro Enfio, nosso querido Enfio. Nos anos 60, 70, ele se destacou participando com o Charles no Jornal do Brasil e também participou do Pasquim. Seus personagens eram extremamente críticos. Na categoria de humoristas críticos, Enfio está no topo deles. Porque naquela época era um governo ditatorial e ele sempre combateu com classe dentro de suas tirinhas, escondendo críticas fabulosas. Você tem personagens representando o povo do Nordeste, que era a Graúna. E eu lembro de uma tirinha que a Graúna chega toda feliz para os amigos dela. Chegou água no Nordeste! Chegou água no Nordeste! E ele bota o telefone na cabeça e fala, liga o chuveiro, liga o chuveiro! Que é uma crítica com relação àquela época no Nordeste, que muitas pessoas morriam por falta de água e que o governo não fazia a água chegar até o Nordeste. Então, ao ponto do povo ver aquele telefone com uns buraquinhos ali, é chuveiro, tomara que seja água, né? Que é o que eles mais precisavam. Então, ele era muito perspicaz em suas ideias críticas. O Enfio, ele merece ser apreciado. Eu vou deixar algumas charges dele aqui para vocês verem, para vocês apreciarem e degustarem o seu humor. Além disso, o traço dele é sensacional. É um dos traços que eu mais gosto de artistas. É um traço que você vê que ele não tem preocupação em preencher todo o desenho. Se o cara está com terno, gravata, ele faz o necessário para você entender que é um terno e gravata. Ele não precisa botar textura, preencher nada. E como eu defendo sempre que você simplifique as coisas, o Enfio é mestre em fazer isso. Ele faz o básico para você entender e compreender aquele desenho. Infelizmente, Enfio nos deixou cedo, com 43 anos, por causa de uma transfusão de sangue que tinha o vírus HIV. Era 88, aquela época era uma doença que estava sendo conhecida ainda. Em transfusões de sangue ainda ocorriam essa falha. Uma pena, mas como uma frase célebre que ficou marcada dele, morro, mas meu desenho fica. Próximo artista famoso que você deveria conhecer, esse cara aqui. Consegue saber quem é ele? Ele fez muito sucesso nos anos 80. E a Rita Lee deve gostar muito dele. Eu acho que ela gosta. Angeli. Exatamente, Angeli, grande companheiro de Laertes.
Ambos se destacaram na revista Chiclete com Banana nos anos 80. Eu falei dessa revista em vídeos anteriores. Nos anos 80, em que finalmente a censura tinha acabado, os artistas podiam quebrar barreiras que eles nunca poderiam ter quebrado antes. Então começou a ter quadrinho com muito palavrão, com muitos corpos nus, com toda a quebra de paradigma que não poderia ser quebrada pelo conceito de moral da época. Então você tem essa explosão de grito de liberdade. E por isso que os anos 80 é considerado a época do quadrinho underground. E nessa época surgiu na revista Chiclete com Banana, Laerte, Glauco e Angeli. E Angeli é o cara que você deve conhecer. E acredito que você conheça ele, porque os personagens famosos dele são a Rebordosa, inspirado na Rita Lee, onde ele pega aquele conceito da menininha, princesinha de bons modos, ele vira do avesso, né? A Rebordosa, ela é bem o oposto disso, se você for ler seu quadrinho. Nós temos o Bob Cuspe, nós temos o Woody Stock, veteranos dos anos 60, da época hippie. Você tem o Hala Ricota, que é um falso profeta, e seus personagens ficaram muito famosos. Depois da Chiclete com Banana, ele começou a trabalhar na Folha de São Paulo, por mais de 30 anos foi o chargista dela. E Angeli é um dos ícones das tirinhas brasileiras. Próximo artista famoso que você deveria conhecer. Esse aqui você tem que saber quem é. Se você não souber, os deuses do panteão dos quadrinhos estão irados com você. Tome cuidado com o dilúvio quadrinesco. Ziraldo. O pai dos quadrinhos nacionais. O Ziraldo, ele tem um currículo que, se eu fosse falar detalhe por detalhe, esse vídeo ia passar do tempo limite de YouTube. Mas se eu for resumir, nos anos 50, o Ziraldo começou a trabalhar na Folha de São Paulo e seus personagens já começaram a se destacar como a Supermãe, Jeremias o Bom. Esse personagem, eu adoro o Jeremias o Bom. Vou botar umas imagens para você ver. A característica principal dele é que ele era uma pessoa boa. Ele era um santo, uma pessoa divina, uma pessoa que não sabia o que era o mal. E a qualidade dele era essa. O Ziraldo chegou a fazer uma santa ceia com Jeremias, o Bom, no centro, uma pessoa pura, uma pessoa santa. Tem uma tirinha que eu adoro do Jeremias o Bom, que ele tá perseguindo um carro em um desfiladeiro, sabe? Aquela montanha que a rua contorna ela, muito fininha, e dois carros ali perseguindo. E você pensa assim, peraí, o Jeremias, o cara mais tranquilo, mais zen do mundo, está perseguindo alguém? E aí tem uma hora que o carro joga o carro do Jeremias para fora da curva, e aí o carro cai do penhasco. E quando o carro cai do penhasco, o Jeremias abre a janela e berra pro cara: "A porta tá aberta!" Então você vê que esse tempo todo, essa perseguição toda foi para alertar a pobre alma de que a porta do seu carro estava aberta. Jeremias era um santo. Mas prosseguindo, nos anos 60 ele foi um dos fundadores da revista O Pasquim, junto com o Jaguar. Cara, Ziraldo, ele tem um know-how muito forte para o cenário do quadrinho brasileiro. Só pelo fato da quantidade de personagens que ele criou, o fato dele não ter sido uma banda de carnaval, não ter sido artista de uma música só, entende? De um personagem só. Todas as décadas ele sempre foi criativo, ele sempre criou personagens e sempre conseguiu ficar no auge, sempre conseguiu se reinventar. E também no início dos anos 60, ele lançou a revistinha Turma do Pererê. A primeira revistinha brasileira de um autor só. Exatamente. Não foi Maurício de Souza, como alguns pensam, com a Turma da Mônica. A primeira revista brasileira colorida de um autor só foi do Ziraldo com a Turma do Pererê. Antes, por que eu falo de um autor só? Porque antes teve a revista O Tico Tico com Ângelo Agostini, que é o nosso Santos Dumont do quadrinho, nosso pioneiro dos quadrinhos brasileiros, que eu já falei em vídeos anteriores. Mas Ziraldo é conhecido por ter lançado a primeira revista brasileira de um autor só. E colorida. E nos anos 80, Ziraldo cria aquilo que veio a ser o seu personagem mais famoso, o Menino Maluquinho, que é claro que é um conhecimento geral que você já sabe. É interessante como o Ziraldo ele sobrevive sobre décadas e décadas e décadas, se reinventando e sempre conseguindo criar novidades uma atrás da outra. No seu começo dos anos 50 e anos 80, 30 anos depois, aí que ele lança o seu maior personagem. Interessante isso, ou seja, é sempre possível que o seu Chaves ainda venha a surgir. O que eu quero dizer com isso? O Bolanhos ele tinha criado o Chapolin. Foi o primeiro personagem dele. Já era sucesso, já fazia o estrelato. Porém, ele
tinha mente criativa, ele era um artista, ele não quis parar, e aí ele cria o Chaves, que fez mais sucesso ainda do que aquilo que ele achava que já era o maior sucesso dele. Então, às vezes, quando você acha que tem a sua grande criação, talvez o seu Chaves ainda esteja por vir. Bem, características do menino maluquinho. Ele é um menino travesso, sapeca, aquele mais agitado da sala de aula que adora fazer maluquices. Por isso que ele tem uma panela na cabeça e geralmente usa uma camisa um pouco maior do que o seu tamanho. Diz a lenda em que Ziraldo criou o personagem Menino Maluquinho enquanto se barbeava para o seu aniversário de 48 anos. De 48 anos ele percebeu que ele estava envelhecendo. E aquela imagem dele conversando com ele mesmo no espelho veio a ideia da inspiração de criar um personagem garoto, relembrando a sua velha infância. O sucesso veio com um livro nos anos 80 do Menino Maluquinho, e com a popularização desse livro veio a revistinha do Menino Maluquinho. E dos anos 80 até os anos 2000 foram vendidos mais de 2 milhões de cópias dessa revistinha. Olha que legal. Prosseguindo, este simpático bigodudo, quem é esse cara? Eu confesso que esse cara, eu fiquei na dúvida se botava nessa lista ou não, porque ele não é tão famoso assim com relação aos outros que eu botei aqui, mas é uma honra ao mérito. Ele merecia ter mais fama no Brasil. Ele tem mais fama nos Estados Unidos, no México, que é o país de origem dele. Ele é o Sérgio Aragonês. Ele foi um dos ilustradores da revista Mad. Exatamente. E praticamente todas as charges dele, todos os quadrinhos dele são mudos. Aquele conceito que eu falo da importância do quadrinho mudo, ele consegue fazer isso com maestria. Se você pegar um livro dele, é uma coisa louca. Dá um tema para ele, sombra. Ele faz páginas e páginas e páginas de tirinhas com a temática sombra e todas elas são engraçadas e todas elas são mudas. É necessário muita habilidade para você conseguir criar uma quantidade de tirinhas assim sem diálogo. O Sérgio Aragonês, ele também faz muitos desenhos a lá Onde Está o Wally, com vários personagens espalhados e muitas confusões acontecendo. Tem uma charge famosa dele que circula bastante por aí, mas ninguém sabe que é dele. Que ele brinca muito com os super-heróis. Então tem uma charge que é o Batman sacaneando o Super-Homem. Então Batman escreve no muro: Super-Homem é Clark Kent. Assinado Batman. Só ele picha no muro, né? E aí ele olha pra cima e vê na lua: Bruce Wayne é Batman, assinado Super-Homem. Mostrando a diferença de poderes pequena que eles possuem. A participação dele na Mad começou nos anos 60 e nos anos 80 ele lançou o personagem Gru, o Errante. Vou botar aqui para vocês verem. Alguns já viram em livrarias esse personagem. É como se fosse uma sátira a Conan Bárbara. Ele também fez revistas sacaneando o universo dos heróis. Tem Sérgio Aragonês destruindo DC e Sérgio Aragonês massacrando Marvel. São revistas muito interessantes que ele faz uma sátira com todo o universo de super-heróis que existe. Então, fica a dica, Sérgio Aragonês. Ok, para finalizarmos, vou mostrar mais um artista que você deveria ter conhecido. Esse aqui. Reconhece ele? É estranho, né? É a Bélgica, exatamente, diretamente da Europa. Por que eu estou colocando a Bélgica em evidência? Pela importância dos países que valorizam e estimulam a cultura do quadrinho. Por exemplo, a Bélgica é uma verruga na Europa, é um país pequeno. Porém, eu vou te falar agora todos os quadrinhos e desenhos que a Bélgica já lançou. Por exemplo, Smurfs. Você gostava de Smurfs na sua infância? Vem da Bélgica. Tintin. Você gostava de Tintin na sua infância? Vem da Bélgica. Mas o Pilame, aquele bicho, não chegou tão forte no Brasil, mas na França é famosíssimo. Mas o Pilame era um bicho selvagem com uma cauda gigantesca. É da Bélgica. Cowboy Lucky Lucky, talvez seu pai conheça esse quadrinho, é um quadrinho bem antigo. Vem da Bélgica. E curioso que o Goscinny do Asterix era o roteirista do Lucky Lucky também. Asterix é francês, não é belga, mas está ali, faz vizinhança. E aproveitando, falando uma curiosidade, ali em cima, na Finlândia, existe um hipopótamo branco muito famoso chamado Mumi. Olha que nome bonitinho, Mumi. É um hipopótamo branco que é praticamente a turma da Mônica finlandesa. Se você for para uma loja de conveniência na Finlândia, você vai ver Mumi para todo lado. Toda lembrancinha que você vai querer comprar lá é tudo desse Mumi, desse hipopótamo branco. Fica aí a curiosidade. Na Bélgica, você tem o Museu do Quadrinho. Olha que sensacional, um país que faz um museu do quadrinho. Tem outro personagem também muito famoso lá, que é o Gaston. Esse personagem vocês não devem conhecer porque ele não chegou no Brasil ainda.
Mas lá na Europa ele é muito famoso, na França tá tendo até filme desse Gaston, Gaston para todo lado. E bem baseado em traços de Asterix, no traço do Uderzo. Ele lançou uma tendência, as pessoas copiam muito o traço dele lá, de tão famoso que Asterix ficou. Então, a Bélgica, ela valorizou muito a cultura artística, a cultura do quadrinho. Isso faz com que gere frutos, gere filhos. Né? E por que a Bélgica, apesar de ser pequena, consegue produzir uma quantidade tão grande de quadrinhos e desenhos animados e exportar para o mundo inteiro? Porque ela incentiva, ela estimula isso nas pessoas. As pessoas veem isso artisticamente como uma profissão, como algo valorizado. E isso, é claro, gera frutos, gera filhos. Porém, o Brasil está mudando. A área artística possui muita dificuldade para sobreviver no Brasil. Mas eu sou uma pessoa otimista. Eu sempre vejo novos ventos chegando. E um grande fator que está trazendo essa mudança no Brasil foi o evento Comic Con Experience. Por que eu preciso falar desse evento aqui para vocês? Há 4 anos atrás é lançado no Brasil, aqui em São Paulo, a Comic Con Experience, CCXP. E esse evento ele tentou trazer o formato americano da Comic Con, a Comic Con de San Diego, que é prestigiada mundialmente. Estados Unidos, estamos falando de um país de primeiro mundo. O Brasil não é tão de primeiro mundo assim. Porém, eles conseguiram desbancar a Comic Con de San Diego. A Comic Con brasileira, hoje, é o maior evento nerd mundial. Eles conseguiram criar um evento de proporções maiores e de melhor qualidade do que a de San Diego. Isso é uma coisa revolucionária e que o Brasil conseguiu fazer. Na verdade, os organizadores da Comic Con conseguiram fazer. E agora eles estão exportando o formato da Comic Con para a Alemanha, por exemplo. Olha só! Estamos exportando para a Alemanha um formato de Comic Con. Então, olha como o Brasil está começando a aparecer mais para o universo dos quadrinhos, como está se valorizando mais esse universo. A gente está deixando de achar que é só coisa para criança e vendo que é apenas mais um veículo comunicativo, assim como a poesia, a prosa, a crônica, temos os quadrinhos também. Dependendo da temática que você coloca nela, pode ser para adulto, para criança, para velho, para jovem, etc, etc, etc. Então, eu vejo bons ventos e obrigado, Comic Con, por ter trazido esse formato desse evento para o Brasil. E por que eu estou falando deste evento, agora finalizando esse vídeo? Porque nós temos dentro desse evento nerd o Artist Alley, que é o corredor dos artistas, e possui mais de 500 quadrinistas, tanto nacionais quanto internacionais. Então, pensa você, em quantos quadrinistas brasileiros você conhece? Nesse evento se concentram mais de 500. Olha que legal, olha quanta gente criativa está nascendo e está surgindo. Então é isso. Que o quadrinho brasileiro seja cada vez mais estimulado e que nós reconheçamos cada vez mais os seus autores. Que a gente perca cada vez mais também essa ideia de que quadrinho é algo que talvez não funcione, não dê dinheiro, e a área artística é complicada. Quanto mais a gente valorizar, mais Da Vincis artísticos vão nascer no Brasil. E é isso aí, pessoal. Finalizando o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de conhecer esses personagens famosos e seus criadores por trás deles. Muito obrigado, Carlos Ruas ficando por aqui. Valeu!